está presente, Pai onipotente, a vós nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Espero que vocês estejam recebendo bem em casa aí a imagem e o som, o áudio e o vídeo. É uma alegria tê-los conosco. Vamos hoje continuar a conversar, né? Seguindo aí o tema que nós trabalhamos no último estudo, que é a paciência. Então, hoje, mais um estudo bíblico sobre esse tema tão importante, tão interessante. A paciência. A sugestão da coordenação, né, do PEN, né, eles elaboraram 2 estudos bíblicos sobre esse tema. O estudo da vez passada foi a importância da paciência, né? A importância da paciência. O estudo do mês passado, do final do mês passado, e este de hoje é esse tema que aparece aí na legenda, na tela de vocês, né? A paciência no convívio. Né? Paciência no convívio com as pessoas. Tá? Então, já nós vamos conversar sobre esse tema. E vamos cumprimentar, né, aquelas pessoas que estão conosco, né, participando já. Está conosco o seu Walter, né, o seu Walter Mauer, aqui da Congregação Trindade. Também a dona Noeli Hartke, lá de Flores da Cunha, sempre conosco, né, dona Noeli. E também o Valdemar Gomes, né, está conosco também, né, o presidente da congregação. Né? Poucas pessoas, por enquanto, vamos, né, aguardar as pessoas chegando, né? Então, vamos então conversar sobre esse tema aí, tá? Tá ok, né? Estão recebendo bem a imagem, o vídeo, a imagem e também o áudio. O Walter já respondeu aqui que tá bom. Então tá bom, né? Muito bem, tá? Vamos então, né, orar, né? Vamos falar com Deus em oração
E então, após, nós vamos então dar sequência aí ao tema proposto para hoje, ao assunto de hoje, tá? Nós vamos incluir na oração a dona Sandra Manique de Oliveira, né, esposa do seu Hélio. Ela passou por cirurgia no sábado passado. Se não me engano, a cirurgia foi na sexta, na verdade, a cirurgia foi na sexta-feira, não é corrigindo, na sexta-feira, a cirurgia na cabeça, né, a reconstrução aí de artérias, veias, artérias, né, não sei exatamente, e ela está bem. Hoje eu tive a oportunidade de visitá-la na casa dela. Ela está se recuperando, claro, muito frágil, né, ela tem que repousar, né, bastante, né, e tomar todo o cuidado. A recuperação vai ser lenta, mas nós vamos orar agradecendo e vamos também orar pedindo que Deus abençoe a sua recuperação, tá? Nós vamos então falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos reunidos aqui em Teu nome, ó Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que nos concede de estarmos aqui, né, usando este meio de comunicação, esse recurso, a internet, a rede social da nossa congregação, para chegar até as pessoas, para trazer a palavra de Deus, uma palavra de orientação, de ânimo. E hoje sobre esse tema importante, né, um tema interessante, que é a paciência no convívio com as pessoas. A importância de ter paciência, o valor e a necessidade de sermos pacientes. E pedimos, Senhor, que abençoe este momento, que ele possa ser de fato produtivo, edificante, possamos aproveitar bem, e pedimos que dê a mim capacidade e sabedoria na condução do mesmo, e aos ouvintes que estão em casa, dê a eles ouvidos atentos para que possam aprender bem a palavra de Deus. Abençoe, Senhor, também a dona Sandra, que passou por uma cirurgia delicada na última sexta-feira. Agradecemos por ter estado com ela, com sua família, com os médicos, com os profissionais da saúde. Ficamos felizes e agradecidos por saber que ela está bem e que ela já está na sua casa, já teve alta e já retornou ao seu lar e se recupera em casa. Abençoe, Senhor, a sua recuperação, para que ela possa ser total e completa, que ela possa voltar à sua rotina, vir à igreja, como sempre ela gostava de fazer, às servas. Pedimos, Senhor, que abençoe a dona Sandra, abençoe o seu Hélio, abençoe toda a sua família. E oramos, Senhor, por todos os demais irmãos e irmãs que encontram-se em dificuldade, e todas as pessoas que precisam das nossas orações e de cuidados especiais. Que tu possas olhar com misericórdia e amor para cada uma delas, e que essas pessoas possam aguardar a recuperação, a cura, com paciência. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, vamos então ao tema, né? Vamos ao tema, vamos ver se chegou mais alguém, né? Para estar conosco. O seu Oswaldo Tavares, sim, já chegou mais gente, né? Nem sempre eu consigo visualizar quem está online. Eu sei que tem uma quantidade de pessoas, né? Mas nós temos aqui presente o Oswaldo Tavares, que é nosso amigo lá do Paraná, lá de Curitiba, São José dos Pinhais, que ele está morando agora, mas era lá de Planalto, no sudoeste do Paraná, onde eu fui pastor, né? É um grande amigo, né? Está conosco também a Ana Cléry, Diana Borges, né? A Ana Cléry é lá do Paraná, também de Planalto. Ela fala aqui, pede oração pelo seu Exídio. Sim, vamos orar no final, né? Seu Exídio, um grande amigo que completa hoje mais um ano de vida, né? Seu Exídio foi tesoureiro da congregação lá de Planalto,
grande amigo, grande líder da igreja lá. Seu Exídio, um abraço aí, seu Exídio, um grande abraço, né? Completa mais um ano de vida também a Adriana, né? A Adriana aqui da congregação, né? Adriana Frank, esposa do Jorge, né? Então, um grande abraço aí para o seu Exídio, para a dona Adriana, né? E também está conosco a Genair, né? Genair Conflans, né? Seja bem-vindo, Genair. Alegria tê-lo conosco, Deus a abençoe, né? Ou abençoe. E não sei de onde ela é, ou ele, né? Não dá para identificar aqui. A Cláudia Inês também está conosco, a esposa do pastor Flávio Planalto, né? A Débora Laís Martins também está conosco, alegria, né, tê-la conosco, né? Membro aqui da Congregação Trindade. E a Dona Elma Kell, né, também, sogra do Valdemar, né, está conosco também, membro da Congregação Trindade. E também demais aí que se encontram, que nós não conseguimos aí mencionar, né, nós não conseguimos aí visualizar quem está ou não, quem está e quem não está presente, tá? Mais uma alegria. Então, muitos desejando aí boa noite. Mas, enfim, né? Sejam bem-vindos. Talvez, certamente, outros ainda vão chegar, né? Mas nós temos que seguir, nós temos que cumprir aí o propósito de hoje, que é conversar sobre esse tema aí. Olha, eu digo que é interessante o tema, né? Nós já falamos no encontro passado, no estudo passado, sobre esse tema, né? A importância da paciência. Hoje nós vamos continuar falando sobre o tema, inclusive o texto bíblico é o mesmo, né, no encontro passado, Tiago 5, 7 a 11, mas ele foi dividido em dois estudos, esse estudo bíblico foi dividido em dois estudos, a importância da paciência e agora a paciência no convívio. E este estudo bíblico de hoje foi, né, elaborado, né, foi escrito, foi produzido pelo pastor Ayrton Schroeder, que é vice-presidente de ação social. E o estudo passado foi escrito pelo pastor Martinho Zonta, que é o vice-presidente de educação cristã. Muito bem, então a paciência no convívio. Então o tema já dá a entender do que se trata, né? Então você ter paciência na convivência, na sua vida, né? O quão importante isso é, a quantidade de benefícios que isso traz a você, né? Por viver com paciência, né? Então a paciência no convívio é o tema de hoje. Tá? Vamos lá. Vamos, primeiramente, então, ler o texto. Tá? Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Tá? O texto está aparecendo aí na tela de vocês, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Né? Então ele diz assim, olha, sede pacientes até que o Senhor volte, né? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, né? Ele diz também, sede, pois, irmãos, pacientes. Aliás, ele diz também, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juízo está às portas. Tornai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais, em nome do Senhor, eis que por felizes os perseveraram firmes. Tendo ouvido da paciência de Jó, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Né? Olha que interessante. Né? Então, a pergunta é, o que chama a atenção nesse texto? Esse texto, o que lhe chamou a atenção? Né? O que mais lhe chamou a atenção? Então, pense aí na sua casa. Né? O que mais lhe chamou a atenção nesse texto? Então, ele fala sobre, voltando aqui, né? Sede irmãos pacientes até a vinda do Senhor,
Aí ele compara, né, o lavrador que espera o fruto da terra, né? Ele planta e espera o fruto vir, né? Ele espera a produção, né? Ele planta lá, por exemplo, milho, e aí ele espera a chuva, ele espera as primeiras chuvas, né? Aí planta, e aí espera que continue chovendo para que a planta possa germinar, né? A semente possa germinar e a planta produzir. Então ele, olha, sejam vocês também pacientes. Ele está falando aqui da vinda do Senhor, né? Então, alguns estavam achando que Jesus estava demorando demais. Calma, né? Sede pacientes, ele fala, né? Olha como o lavrador esperou com paciência, né? E ele diz também, né? Não queixeis uns dos outros, não fiquem reclamando, né? Não, né, fiquem julgando, né? E eis que o juízo está à portas, né? Então o juiz, né, Jesus, né, está voltando. Então aí ele pede para que nós tenhamos assim, sigamos o exemplo dos profetas. Eles foram pacientes e eles suportaram os sofrimentos, as perseguições, as ameaças com paciência. Então aqui a paciência tem a ver também com as dificuldades que nós enfrentamos e de nós enfrentarmos essas dificuldades com paciência. A paciência tem a ver com perseverança. A paciência também tem a ver com esperança. Ou seja, você persevera, você permanece, você não desiste. E você espera por momentos melhores, por dias melhores, né? E aí ele cita como exemplo a paciência de Jó, né? A paciência de Jó, que nós devemos também, né, olhar para como Jó foi paciente diante dos sofrimentos, aguardando pela cura, aguardando pela restauração. E aí ele termina dizendo que o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus é compassivo, né? É paciente, é misericordioso, né? Então, para entendermos um pouco melhor o texto, né? Então, são essas coisas que que me chamaram a atenção, né? Eu fiz, mas aqui o centro do texto bíblico, né? A mensagem central do texto bíblico é você esperar com paciência até que o Senhor volte. Ou seja, a nossa vida neste mundo é, né, uma vida vivida na espera do Salvador Jesus, né? Na espera do encontro com o Salvador Jesus, aqui na terra e lá no céu. Enquanto esse dia não chega, nós vamos viver em paciência, aguardar a volta de Cristo ou o encontro com Ele em paciência, né? Em paciência. Mas o que é paciência? O que é paciência, né? Se alguém pedisse para você definir o que é paciência, o que você diria, né? É difícil, né? Assim, definir paciência. Todo mundo sabe o que é paciência, né? A gente sabe se a gente tem paciência ou não tem paciência, se fulano tem paciência ou não tem, né? Costumamos dizer, eu não tenho paciência com isso, eu não tenho paciência com aquilo, né? Fulano não tem paciência. E, não, fulano, olha como fulano tem paciência, né? Mas o que é paciência? Definir, né? É às vezes difícil. Mas aqui a gente traz aqui então o auxílio do dicionário, né? Se formos estudar o conceito a partir do dicionário, a paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Olha que interessante, né? A paciência, em primeiro lugar, é uma virtude. O que é uma virtude? É uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Uma virtude é um dom, né? É algo bom, é uma qualidade. A virtude é uma qualidade e não um defeito. Então, você ser paciente é uma qualidade que você tem. É um dom especial que você tem, né? E ela é baseada no controle emocional, né? No controle emocional, né? Autocontrole emocional. Então, se você não cultiva paciência, ou não tem paciência, não observa, ela pode te levar a um descontrole, né? Pode te levar a adoecer, né? Ansiedade, e assim segue, né? Então, ali fala, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodos,
sem perder a calma e a concentração, né? Então, quando você suporta situações desagradáveis, né, contratempos, né, às vezes as coisas dão errado. Às vezes você planeja uma coisa e acontece outra, né? Às vezes você né, tem dificuldades, às vezes, naquele dia, em determinadas situações. Você pode, às vezes, tentar fazer uma coisa, aquilo não dá certo, né? Às vezes você pode sofrer um acidente, né? Às vezes você pode se machucar, às vezes você pode ter um prejuízo, né? Às vezes você pode bater o carro, né? Então, isso te leva a situações desagradáveis, né? E aí a questão é você ter paciência para suportar, para enfrentar aquela situação, né? Situações desagradáveis. E às vezes, injúrias, o que é uma injúria? É quando alguém talvez te insulta, fala mal de você, né? E aí você te ofende, né? Te ofende e você enfrenta com paciência. Não perde a calma, não perde o controle, né? Não vai partir para cima, não vai responder na mesma moeda, né? Não vai também, né, perder a compostura, não vai se nivelar, né? Se alguém lhe ofende, a melhor maneira é você ter paciente, né? Ser paciente e não revidar, né? E aí você dá uma grande lição para essa pessoa, né? Você dá uma grande lição para essa pessoa. Você aguarda com calma e paciência. Isso é difícil, claro que não é fácil assim, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, e às vezes, né, a emoção sobe a cabeça, né? Às vezes perdemos a calma, né? Perdemos as estribeiras, assim. Mas assim, se você consegue manter a calma, manter a paciência diante dessas situações, você vai ter mais sucesso, né? Você vai ter mais sucesso na sua vida, né? Você vai ter mais êxito na sua vida, de forma geral, né? Agora, então, se você perde o controle, né, aí você tende a ter mais dificuldades, né? Ter consequências, se você perde o controle, né? Tem uma consequência. Então, claro que quando às vezes acontece, se você, por exemplo, tem uma situação difícil, aconteceu uma coisa inesperada, um contratempo, né? E se você não tiver paciência para pensar como você vai sair daquela situação, você não vai conseguir, né? Aí se você tiver paciência para pensar, para organizar as suas ideias, não, calma, né? Bom, como vou agir? Como vou fazer? Vou fazer dessa forma, né? Então as pessoas com calma, ela tende a ter mais sucesso, né? E a paciência é baseada, seguindo, né, ela é baseada na tolerância com os erros dos outros ou diante de situações e fatos indesejados, né? Ter paciência pode ser perseverança em relação a algo que não tem previsão para se concretizar, né? Então, tolerância, né? Então, você ser tolerante, né? Essa é uma palavra importante, né? Às vezes fulano erra, fulano vacila com você, né? Alguém da sua família, às vezes um filho erra, as pessoas erram, né? E aí nós precisamos ser, às vezes, tolerantes, né? Olha, né? Não concordar com o erro, não é isso. Mas você não ser moralista, não ser apontar o dedo, né? Apontar o pecado sem apontar o dedo, né? Então você ser tolerante, ou seja, olha, fulano de tal erra, fulano de tal errou, mas eu também erro, né? Fulano de tal tem os defeitos dele, eu também tenho os meus. Isso é ser tolerante, né? Então, fulano é chato, mas será que eu também não sou? Né? Normalmente nós achamos que nós não somos chatos, nós somos melhores do que os outros, né? Dificilmente alguém vai falar, eu sou perfeito, né?
mas sempre achamos que os outros é que estão errados, né? Então, é você ser mais tolerante, isso é ser paciente, né? Então, aceitar as pessoas como elas são, né? Aceitar as pessoas como elas são, com as suas manias, com os seus defeitos também, né? Então, nós sabemos que o que pode mudar é só o amor, né? E aqui fala que ter paciência pode ser perseverança em relação a algo que não tem previsão para se concretizar. Então, você, por exemplo, ali cita o exemplo do agricultor, esperar pela chuva, né? E então, ele aguarda com paciência e ele confia que vai chover, né? Ele espera, ele tem esperança, né? Mas ele não sabe quando vai acontecer. Ele não sabe quando vai chover, né? Tem previsão, tem a previsão do tempo, né? As previsões normalmente acertam, mas não acertam sempre. E as previsões, elas mudam. Ó, tem previsão de chover tal dia, mas às vezes aquela frente fria que traz a chuva, ela perde força e não chove, né? Então, é isso, é você ter paciência. Olha, não perder a paciência. É você ser também otimista, não pensar logo no lado negativo, né? Não adianta, não vai chover mesmo, não adianta também insistir nisso se nada dá certo, se nada muda. Então, calma, né? Ter paciência e perseverança, né? De dias melhores. Então, paciência tem a ver com esperança. Aquela pessoa que não tem paciência, ela não tem esperança. E se não tem esperança, na vida não tem graça, né? Se você não tem esperança de dias melhores, se você não tem esperança que as coisas melhorem, né? Não, a vida não tem graça. Então, isso é ser paciente, ter paciência também, né? Adiante. A paciência é uma das características do ser educado, humanizado, ser atento e cuidadoso com o que está se fazendo. Saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia, né? Olha que interessante. Então, paciência a paciência é sinônimo de boa educação, de ser educado, né? A pessoa mal educada, né, ela não é paciente. Ela vai lá, já solta os cachorros, né, já xinga, já, né, perde o controle, perde o autocontrole. Então, ser paciente é ter boa educação. É ser humanizado, você ser humano, né? Então, humano é você, ou seja, você se sensibilizar com as dificuldades dos outros, com a dificuldade dos outros, com o sofrimento alheio, né, dos outros. Então, isso é ser humano, é ser paciente. É você ser atento, olhar à sua volta, né? Ser sensível, ou seja, você não ignorar os sofrimentos. Não, às vezes você ignora as dificuldades, ignora os sofrimentos. Não, não é isso. É você ser atento e cuidadoso com o que se está fazendo, né? É você saber ouvir, sentir, você saber ouvir as pessoas, né? Olha aqui, ser cuidadoso, né? Fazer as coisas com atenção, com cuidado, né? Com capricho, não fazer de qualquer jeito, né? Não fazer então você fazer com cuidado, com capricho, com atenção, né? É você saber ouvir as pessoas, saber enxergar, sentir, ou seja, você aproveitar, né, o viver. Quando você não tem paciência, você atropela todas as coisas, né? Você atropela. Você não desfruta das coisas, né? Então, você ter paciência para enxergar as coisas boas, enxergar, por exemplo, a natureza, né? Enxergar as atitudes das pessoas, então aprender com elas. E ali fala, né? Falar com parcimônia. O que é isso, essa palavra estranha, né? Então, parcimônia você você ser econômico, né? É você ser comedido. Você ser, ou seja, não falar, né? Despejar para fora, né? É você falar com cuidado, né? Você falar com paciência, você ser econômico nas palavras, né? Não jogar palavras fora,
não dizer palavras que às vezes possam ofender as pessoas também, né? É você ser comedido na fala, é você medir as palavras antes de sair da boca, né? Então isso é ter paciência. Às vezes você certamente já conversou com alguém que não lhe deixou falar, só ele queria falar, né? Então a gente encontra muitas vezes pessoas assim, que ficam falando e não deixa você falar. Você vai falar, ele corta você, né? Pessoas que falam muito. Falar é bom, né? Também às vezes você conversar com alguém que né, às vezes não fala, não abre a boca, também às vezes é meio constrangedor, né? Mas assim, você também falar demais também não é bom, né? Então você ser comedido, principalmente para você não falar coisas que não deve, né? Ou seja, fale o necessário, né? Mas fale, não deixe de falar, falar é importante, né? E então é você falar, principalmente às vezes, isso se refere não àquela conversa com os amigos, mas às vezes você falar, você vai conversar com alguém, conversar com o filho, conversar com a esposa, aconselhar, né? Fale na medida certa, né? Então você falar com parcimônia é falar na medida certa, né? Você falar na medida certa, né? Então, quando vamos para a Bíblia, a paciência é um dos frutos do Espírito Santo, né? Então, a paciência é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, lembra lá do texto? Aqui está Gálatas 15, tá? Mas é Gálatas 5, tá? Gálatas não tem 15 capítulos, só tem 6. E então, ali diz que um dos frutos do Espírito é a paciência. Lá em Gálatas 5 fala das obras da carne e os frutos do Espírito, né? Então, as obras da carne é aquilo que a natureza humana produz, né? Que são os pecados. E aquele que tem fé, né? Aquele que tem dentro dele o Espírito Santo, ele produz frutos do Espírito, ele produz boas obras, né? Os frutos do Espírito podem ser entendidos como boas obras, né? A Larissa vai me alcançar aqui o versículo 22 de Gálatas, né? Tem aí, Larissa? Me alcança aqui, eu vou ler aí o versículo todo, para que possamos relembrar, né? Tá, a Larissa me mandou aqui, tá bom, né? Então, vamos ver, achei, tá? Então, vocês devem se lembrar, né? Mas o Espírito de Deus, né? Produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, né? Esses são os frutos do Espírito. E ali o quarto fruto do Espírito, citado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, é a paciência. Então, a paciência é algo importante e que a gente deve cultivar. A gente não deve, às vezes, falar, eu não tenho paciência e está tudo bem com isso. Não está bem. Se você não tem paciência, procure cultivar, a ter, né? Porque se você não tem paciência, você vai ter dificuldades, né? Você vai trazer problemas para as pessoas à sua volta, na sua família, na sua convivência, né? Então, a paciência é um fruto do Espírito Santo, é um fruto da fé. Então, quem tem fé também tem paciência. E se ele não tem, ele cultiva. Às vezes a gente acha que, às vezes a gente acha que a gente já nasce sem paciência, né? Então, isso é nato. Não. Algumas pessoas, às vezes, herdam, né, a paciência dos pais. Na verdade, talvez não herdam, eles aprendem a ser pacientes com os pais, né? Filhos de pais nervosos, agitados e impacientes tendem a ser impacientes também. Isso é possível notar, né? Filhos de pais calmos, né, tendem a ser calmos também. Então, é uma questão de educação também, né? É uma questão é um fruto da fé, como se diz, né? É algo que precisa ser trabalhado. Então, se eu não tenho paciência, eu vou cultivá-la, eu vou buscá-la, né?
Então, como diz ali, dando sequência, a paciência é uma dádiva que o Espírito Santo acrescenta à fé para a pessoa que passa a servir ao Deus e ao próximo com amor. Então, a paciência é uma dádiva, né? É uma dádiva que o Espírito Santo apresenta, é uma bênção, né? É um dom, né? Para que, com paciência, eu possa servir a Deus e ao próximo, né? A paciência está ligada à compreensão e à perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho, tendo paciência, pois Deus tem o tempo certo para cada coisa. Né? Olha que interessante. Então, paciência é você aguardar com paciência, esperar as coisas acontecerem, no tempo certo. Né? Tem a ver com esperança, como nós dissemos antes. Então, é você perseverar na fé. Né? Então, paciência está ligada à fé, está ligada à esperança, está ligada à perseverança, à confiança. Né? Então, significa acreditar na palavra de Deus. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, né? Às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam logo, né? Então você pretende às vezes adquirir algo, você quer comprar logo. Você quer comprar o carro, você quer comprar logo, né? Você quer construir a casa, você quer terminá-la logo, né? Você quer, às vezes, não, calma, né? Então, as coisas têm o tempo para acontecer, né? Claro que é preciso começar. Se você não começar, você ser paciente demais, né? As coisas não vão cair do céu. Mas, assim, não ter pressa, né? Atropelar as coisas, planejar as coisas, né? Então, paciência e planejamento andam de mãos dadas, né? A pessoa que não tem paciência, ela não planeja. E se você não planeja, né, como você vai seguir? Né? Como você vai? Você não vai chegar. Se você não planeja as coisas, se você não põe as coisas na ponta do lápis, né? A falta de paciência, muitas vezes, leva as pessoas a se endividarem também, né? Porque elas não têm paciência para esperar as coisas. Né? Elas não têm paciência para aguardar, né, as coisas acontecerem, né, para se organizarem, para planejar. Né? Então, paciência significa fé, confiar em Deus e permanecer no seu caminho. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Né? É você esperar, né, pelo tempo de Deus, você esperar no Senhor. Né? Esperar no Senhor. Tem um texto bíblico, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então tem tudo a ver com esperança, com paciência. Então confia nele, as coisas vão acontecer. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão acontecer naturalmente. As outras coisas vos serão acrescentadas. Vão acontecer, vão vir naturalmente. Calma, no tempo certo. No tempo certo para cada coisa, como diz ali. Né? Exemplos concretos. Né? O texto traz o exemplo do lavrador, que nós já mencionamos antes, né? E lemos nos versículos 7 e 8, para nos ensinar sobre a paciência. Plantar, esperar a chuva e o tempo de colher. Né? Então, é preciso esperar. Não dá para colher o fruto verde, né? Então, quem tem pressa come verde, né? Tem esse ditado, né? Então, você deve plantar, esperar, germinar, brotar, dar flor, fruto, e depois colher. Não dá para você pular etapas, não dá para você atropelar as coisas. Então você tem que esperar cada coisa no tempo certo. Então, o agricultor, esse exemplo é valioso para nós. Espera, né? Espera o fruto, né, vingar, espera o fruto amadurecer. Depois você colhe, né? Não dá para colher antes da hora. Né? Não dá para colher antes da hora. Né? Muito bem.
o lavrador, explicando ali, não tem nenhuma garantia de nada. Ele não sabe se vai colher. Ele não sabe. E, a não ser que Deus governe a sua criação e mantenha as estações. O dia e a noite, a chuva e o tempo sem chuva. E o texto revela que o lavrador planta e espera pacientemente pelas chuvas. Então, se não chover, não vai ter produção. Mas alguns podem irrigar, É verdade. Mas se não chover para encher os reservatórios de água, para encher os rios, não vai também ter como irrigar, Então, é necessário esperar pela chuva. Então, a gente está se falando aí de uma crise hídrica, Então, em todo o Brasil, então está faltando chuvas. Aqui choveu, Nos últimos dias até tem chovido razoavelmente bem. Noite passada choveu, Hoje de manhã também choveu bastante. Então, mas em alguns lugares, antes estava bastante seco. Em alguns lugares, faltou chuva. Em alguns lugares, agricultores tiveram perda da safra, uma boa porcentagem, mais no norte do estado, Santa Catarina, no Paraná, e em outras regiões, Então, eu estava vendo, há poucos dias lá na região norte, a região de Rondônia, Mato Grosso, Rondônia lá, estava há 100 dias sem chover, 100 ou 105 dias que não tinha caído uma gota d'água, É normal, Talvez é normal ficar, mas normalmente às vezes acontecia nesse intervalo uma chuva pequena, uma breve chuva, ou até a chuva se antecipar. Aí parece que semana passada choveu, lá em Rondônia, acho que no Mato Grosso também, Então, nossa, é uma alegria tão grande quando chegam as primeiras chuvas, Claro que ainda não dá para plantar nas primeiras chuvas, só se chover bem nas primeiras chuvas. Mas assim, é bom para apagar a poeira, aquele cheiro de terra molhada. Então, e o agricultor, ele já se anima, opa, já deu a primeira chuva, então a chuva está vindo, a temporada de chuva está vindo. Então ele espera pacientemente, ele não perde a esperança. E depois que ele planta, ele continua a ter esperança de que continue a chover, Não chover sem parar, mas o tempo sem chuva, ali fala também, Olha, para que a terra possa, a planta possa crescer, para que possa vir o sol, E assim fazer a planta crescer. Então, o agricultor é um grande exemplo. Ele espera com paciência. Ele não pode fazer chover. O agricultor não pode fazer chover, Ele tem que esperar chover, vindo do céu. Agora, que situações da vida nós podemos exemplificar paciência? Eu trouxe aqui algumas situações. Você pode pensar em algumas situações aí na sua casa. Que situações temos entre nós para exemplificar a paciência? Então, aqui, eu botei algumas situações. Paciência na espera pelo fim da pandemia. Pandemia do novo coronavírus. Precisamos ter paciência para aguardar pelo fim dela, E essa paciência nos leva a ter cuidado. Se você não tiver paciência, você corre o risco, corre mais riscos, Você não vai tomar cuidado, Você não vai se organizar melhor. Então a pandemia pode fazer a gente perder a paciência, Então, paciência porque a gente não pode ir a todo lugar que você deseja ir, porque você tem a questão da aglomeração, Então você não pode, não podemos aglomerar. Na igreja, por exemplo, tem limite de participação, Então são coisas às vezes chatas, Mas fazer o quê? Você tem que ter paciência, Paciência, não fazer o quê? Não tem o que fazer. É o que temos que fazer, ter paciência. Usar máscara, tá chato usar máscara, pode ser chato, Mas tem que ter paciência, Se você não tiver paciência, não vai se cuidar, aí a pandemia vai demorar mais ainda, E você corre risco. Nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida porque não tomaram cuidados, Mesmo você tomando cuidado, você corre risco também, Mas quanto menos cuidado,
mais exposto você vai estar. Então tem que ter paciência para aguardar o fim da pandemia. Uma hora vai terminar, né? Já estamos melhor, já está terminando, né? Não está terminando, mas já está diminuindo, né? Vai um tempo, já estamos bem melhor do que há um tempo atrás. Então, temos que ter paciência. Paciência na espera pela cura de uma doença, né? Esse é um fato também interessante, né? Você esperar pela cura, aguardar, né? Então, algumas doenças talvez não tenham cura, mas você espera por dias melhores, né? Alívio no sofrimento, na dor, talvez, né? As pessoas costumam dizer, para ficar doente é rápido, para curar demora, e é verdade. Então, preciso ter paciência, esperar pela cura, né? Paciência na espera do príncipe encantado, né? Isso aí eu lembrei aqui, né? A paciência na espera, aí de você encontrar a pessoa, né? Quem é solteiro, por exemplo, para casar, né? Algumas pessoas se precipitam, né? Então, calma, espera, né, a pessoa aparecer, né? Paciência diante das crises e conflitos no casamento, né? Às vezes no casamento tem, às vezes, né? Às vezes, quase sempre tem conflitos, crises, discussões, né? E aí não dá para perder a paciência, tem que ter paciência. Então você não pode, quando vem o conflito, né, as crises, logo se separar. Não, tenha paciência, aquilo vai melhorar, né? Vai passar. Às vezes a falta de paciência vai passar, às vezes a raiva, né, o ódio vai passar. Então, paciência diante das crises e conflitos no casamento. Paciência diante das crises e conflitos entre pais e filhos, né? Então, precisa ter paciência, né? Às vezes há dificuldades no relacionamento entre pais e filhos, e às vezes é difícil de resolver, às vezes, né? Você deve ter paciência para esperar por uma solução, né? Paciência diante de crises e conflitos na família. Às vezes na família há conflitos, né? Brigas, né? Desentendimentos. E às vezes as pessoas não têm paciência, né? Já xingam, já falam, né? já soltam os cachorros, né? Calma, paciência, né? Procure apaziguar, né? Procure a paz, procure o entendimento, né? E não parta para o ataque, né? Então, ter paciência para aguardar a resolução do problema, né? Paciência na educação dos filhos, né? Então, os filhos não aprendem rapidamente, eles vão errar, vão vacilar, né? E você precisa ter paciência. Paciência na convivência com os colegas de trabalho, né? Quem trabalha, por exemplo, né? Então, às vezes, quem é chefe, né? Às vezes ele tem dificuldade para lidar com as pessoas, né? Às vezes, lidar com pessoas é muito difícil, né? É muito difícil. Cada pessoa pensa de uma forma e age de uma forma. Então, você deve ter paciência para lidar com ela, né? Lidar com as pessoas, colegas de trabalho, né? Então, se você perde a paciência, né, você vai ter dois problemas, né? Paciência em conseguir arrumar um emprego, né? Às vezes as pessoas estão desempregadas. E aí eu preciso ter paciência, né? Procurar este emprego chegar, né? Então não dá para se desesperar. Então pode ver que paciência e esperança andam juntas, né? Paciência esperando por dias melhores, né? Às vezes os dias são ruins, né? Então nós esperamos dias melhores, né? Então nós vemos aí no país, né, assim, os ânimos exaltados, né? Então, o que nós podemos fazer? Ter paciência, né? Não vamos colocar mais lenha na fogueira, né? Vamos apagar a fogueira, né? Então, porque vai ser melhor para todos, né? Então, paciência esperando por dias melhores. Você pode citar outros problemas aí, outras situações, né, que exigem paciência, situações concretas, né? Você pode pensar aí na sua casa aí, né? Mas para que ter paciência? Tem alguma vantagem ter paciência? Né? Tem alguma vantagem? O texto apresenta algumas respostas, né? O texto apresenta algumas respostas, né? Então, qual a intenção do texto? Tiago, ao escrever esse texto, ele escreveu, olha, tenha paciência
para que eles não desanimem, né? Então, a paciência é importante para não desanimar. Se você perde a paciência, você desanima, né? Calma, não desista, tenha paciência, né? É isso que Paulo aliás, o Tiago escreveu, né? Então, por isso, meus irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha, né? Ou seja, não desistam, não desanimem, tenham um pouco mais de paciência, só um pouco mais de paciência, né? Não desanimem ali, né? Ali no versículo 8, vocês também, ele cita o exemplo do lavrador, olha, está vendo o lavrador, como é que ele tem paciência? Assim vocês também, vocês precisam ter paciência. Não desanimem, versículo 8, né? O Senhor virá logo. Então, para que ter paciência? Para você não perder a esperança, para você não desistir, para você não desanimar. Se você não tem paciência para esperar, não tem paciência e persistir, você vai desistir, você vai desanimar, né? Então, para que eu tenho que ter paciência? Para que eu tenho que ter paciência? Para não desanimar, né? E o que pode nos desanimar? Você está desanimado? Né? O que te deixa desanimado? Né? Que tal se você tiver paciência? Você não vai ficar mais animado? Né? Então, eu tenho que ter paciência. Primeiro, para não desanimar. Depois, para vencer os sofrimentos. Né? Para vencer os sofrimentos. Quais são os seus sofrimentos? Né? Quais são os nossos sofrimentos? Você está sofrendo de quê? Né? Então o texto fala que ter paciência para não desanimar, não desistir. E aqui ele cita Jó como exemplo de paciência. Né? Então, para que ter paciência? Para vencer os sofrimentos, para esperar em Deus, como Jó. O que aconteceu com Jó? Aí ele cita o exemplo de Jó. Nós vamos ver aqui a história de Jó. Né? É possível imaginar que Deus permita um sofrimento na vida de um cristão para mostrar a alguém que aquele que confia nele vencerá? Será que Deus permite que nós passemos por sofrimento para que ele possa se certificar da nossa fé? De que nós vamos permanecer firmes, não vamos desistir? Vamos continuar? E confiamos na vitória? Né? Então, aí ele cita o exemplo de Jó. Né? Então, nós sabemos da paciência de Jó. Paciência diante do sofrimento. Nós conhecemos a história de Jó, o quanto ele sofreu. Nós vamos ler aqui um trecho. Né? Jó 1, 6 a 12. Né? Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. O Senhor no meio dele... vou ler de novo. Aqui está um pouquinho pequeno aqui para mim ler, né? Chegou o dia em que os servidores celestiais também vieram apresentar-se diante de Deus. O Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: eu estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem? Abençoas tudo o que Jó faz? E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Imagina só, né, o preço que está agora a carne, né? Jó é o homem que tinha mais gado na cabeça do mundo, né? Era o rei do gado. Né? Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Né? Então, essa foi o início da história de Jó. Né?
Então, quando se deu ali, aqui é o primeiro capítulo. Então, Satanás, olha, você viu lá, né, o Jó, como ele é fiel, como ele é, né, ele teme a Deus, uma pessoa consagrada. Aí Satanás falou, por que você abençoa ele? Né? Porque está tudo bem com ele. Agora experimenta tirar ele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Né? Deus não fez uma aposta com Satanás. Mas, com permissão de Deus, Satanás interferiu nos bens de Jó. Ele perdeu tudo que tinha. Né? Era o rei do gado, né, como diz ali. Tinha muita propriedade, um rebanho grande. Né? O diabo interferiu, ele perdeu tudo. Né? O diabo estava alegando que a fidelidade de Jó era por interesse. Né? Deus autorizou, mas limitou o diabo. Olha, não faça nenhum mal a ele, né? Ou seja, não tire a vida dele. Né? É isso que aconteceu. Né? Jó sofre, né? Jó sofre, perde tudo, os filhos morrem dele também, os filhos de Jó morrem. Ele quer morrer, né? Jó quer morrer, ele quer que Deus tire a vida dele, ele fica triste. Enfim, vale a pena ler o livro inteiro, né? Ou seja, leia, se você já leu, leia novamente o livro de Jó. É uma história interessantíssima, é dramática, mas tem uma lição preciosa. Então leia de novo o livro de Jó, aprenda sobre ela. Né? Principalmente nesse tempo de pandemia, né, em que vemos muitos sofrimentos. Né? Muitos sofrimentos. Então leia, você vai aprender lições preciosas. Né? Então, Jó sofreu bastante, sofreu muito, mas ele se mantém fiel. Ele não amaldiçoa a Deus, ele continua temendo a Deus. Né? Ele questiona, ele reclama, mas ele continua temendo a Deus, ele não desiste. Ele espera com paciência por dias melhores. Né? Ele disse assim, se eu aceito as coisas boas de Deus, por que eu não vou aceitar as coisas ruins? Né? Então, Jó fala nesses termos. Né? Então, aí ele termina dizendo, né, no capítulo 42, no final, né, a última resposta de Jó a Deus, né, ele afirma, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha que profundo, né? Então, ele conhecia Deus de ouvir falar. E agora ele estava experimentando mesmo Deus. Né? O sofrimento que ele passou o fortaleceu ainda mais a fé. Ele se manteve mais fiel a Deus. Né? Assim também conosco, às vezes naquele momento mais difícil que a gente se aproxima de Deus. Né? Aprendizados. O que nós aprendemos neste estudo? Né? Que lição nós podemos aprender hoje? Né? Vocês aprenderam coisas interessantes? Acharam coisas interessantes aqui? Né? Aí eu pergunto, né, é melhor ser paciente ou impaciente? O que é melhor ser? Pareça. O que é melhor ser, paciente ou impaciente? Paciente. Né? Agora eu lembrei do paciente de hospital, né? É difícil ficar no hospital, né? Não é fácil ficar internado. Hoje eu falando com a dona Sandra, né? Ela lá, bem frágil, né? Ela estava até previsto ela ficar até amanhã ou depois, né, no hospital. Mas eles deram alta antes, por causa da Covid também, né? Mas o médico perguntou se ela queria ir embora, né? Mas é claro, né? Ela falou, né? Então, porque você ser paciente no hospital é preciso ter paciência, não é fácil, né? Tem que ter paciência. Então, é melhor ser paciente. Não é melhor ser paciente no hospital, né? Não é melhor. Não é bom ser paciente no hospital. Mas se tiver que ser paciente no hospital, que seja um paciente, né? Não impaciente. Então, é melhor ser paciente em tudo, né? Por exemplo, quem se dá melhor na vida? Aquele que tem paciência ou aquele que não tem? Quem se dá melhor na vida? Aquele que é paciente, aquele que sabe esperar. Né?
aquele que se você não é paciente, você não aproveita a vida, né? Não desfruta as coisas boas da vida. Por exemplo, você vai fazer um passeio, né? E tem uma paisagem bonita. Se você não tem paciência para admirar aquilo, aquela paisagem, né, a natureza, você não vai aproveitar a sua viagem, né? Não tem, às vezes, pessoas que já chegam num lugar e já querem voltar, né? Porque não tem paciência para ficar ali, esperar, né? Então, aquele que tem paciência, ele se dá melhor, ele não atropela, ele espera as coisas acontecerem, né? Quem é mais feliz, aquele que tem paciência ou aquele que não tem? Aquele que tem paciência é mais feliz, né? Ele é mais feliz, sabe aguardar, ele sabe esperar, né? Ele não é ansioso, né? Então, ter paciência. Cada um pode pensar na sua realidade pessoal aí, né? Cada um pode pensar na sua vida, né? No seu dia a dia, né? Olha aqui também. A paciência nos ajuda a compreender os outros. Às vezes a gente não entende as pessoas. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Então, a paciência nos ajuda a compreender os outros, a ter empatia. A paciência nos dá capacidade emocional para reagir com bondade e sentir compaixão, né? Então, a paciência nos dá capacidade para reagir com bondade, ser bondoso com as pessoas, ter compaixão, ter misericórdia, né? Você demonstra ter paciência quando cuida com carinho dos pais, dos idosos e dos filhos, né? Então, quando você cuida, quando você é carinhoso, se você é carinhoso, você é paciente, né? Então, você demonstra ter paciência quando cuida com carinho dos pais, dos pais, né? De pais idosos, por exemplo, e dos filhos. Então, a paciência nos ajuda a compreender melhor os outros. Ao aceitarmos os outros como são e a vida como ela se apresenta a cada momento, damos provas da nossa beleza interior. Isso é paciência, né? Aceitar as pessoas como elas são, né? Aceitar as pessoas como elas são. E a vida como ela é, né? Olha, agora é assim, a pandemia está aí, né? E daí? Não tem jeito, né? E daí, né? Ou seja, não há como fugir, vamos encarar, vamos enfrentar, né? Vamos tomar os cuidados, vamos nos vacinar. Então, é a vida, é o momento que estamos vivendo, né? Então, ter paciência. Tem restrição, tem que usar máscara? Paciência, vamos ter que usar, né? Não há o que fazer, é o melhor a se fazer, né? Para o bem de todos. Olha, mas é fácil ter paciência quando tudo está bem, né? É fácil ter paciência quando tudo está bem. Mas ao demonstrar paciência quando as coisas não são do jeito que queremos, revelamos a nossa melhor dimensão como seres humanos, né? Então, demonstrar paciência quando tudo está bem é fácil. Mas agora, demonstrar paciência quando está difícil, quando as coisas, né, dão errado, é difícil. Mas quando fazemos isso, aí a gente acaba crescendo como ser humano. A gente acaba se tornando um ser humano melhor, né? Conclusão, né? Conclusão. Então vamos à conclusão. Antes da conclusão, vamos mencionar aqui, se tem alguém mais nos acompanhando aqui, que eu não mencionei antes, né? Vamos ver se eu consigo identificar mais alguém aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me achar aqui no Facebook aqui. Não consegui ainda achar, né? Vamos começar de novo, né? Agora achei, né? Quem mais está aqui conosco, né? A Marcilene, a dona Marli, né? Marli Podratz, Marli Podratz, né? A Marcilene, né? A Marcilene aqui também, né? Ele pede oração, Marcilene Neves, minha sobrinha lá do Mato Grosso, pede orações para a saúde dela e do Alain, filho dela, né? Vamos orar, tá? Vai anotando aí, Larissa, para mim, as orações, para mim não esquecer, né?
vamos orar pelo seu Exídio, né, que fez aniversário, pela Adriana, tá? E também pela Marcilene e pelo Alain. Tá? Vamos orar logo mais, tá bom? A Lia Velar, lá de Flores da Cunha, está conosco. A dona Orestina, né, dizendo boa noite, está conosco também, da Congregação Trindade. A dona Elda também está conosco. E também mensagens diárias, né, está conosco, né, essa página no Facebook também está conosco, né, ele também deseja boa noite, um grande abraço e também a bênção de Deus. Né. A Genair, né, ela é lá do Paraguai, lá de outro país, né, nos acompanhando, né, do estrangeiro, do exterior nos acompanhando. Né, ela pede para que nós oremos também por ela, né, pela Genair, tá bom? Então, logo assim que nós concluirmos aqui, já estamos nos finalmente, nós vamos então orar por essas pessoas, né? Genair, né? Então, tá, são esses aí que eu mencionei, foram as pessoas, outras pessoas também estão acompanhando, tá? Estão acompanhando, assistindo também. Mas são esses que eu consegui, que fizeram comentários ali, né, que eu consigo identificar. Os demais eu não consigo identificar, tá? Alain, né? Tá bom. Muito bem. Vamos então aos finalmente, tá? Pedimos desculpa se nós não conseguimos aqui identificar todos, tá? Mais pessoas estão nos acompanhando, né? Os demais eu já citei antes, mas... tem uns comentários ali, né? O Valdemar falou, fez a segunda dose, né? Da vacina, Valdemar? Acho que sim, né? Então, nós mencionamos ali a vacina, né? Ele tem outros. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui também. Se eu consigo localizar. Algum comentário relacionado ao estudo bíblico, né? Então, é isso então, tá? Talvez eu não consiga aqui, né, achar todos aqui, né? Mas tá bom. Vamos então... Alguém está dizendo ali, né? Muito bom estudo, né? Alguém está dizendo, né? Acho que foi a Marcilene. Muito bom estudo, pastor, né? Que bom, que gostou, né? Mas então, vamos à conclusão, né? A conclusão aqui do nosso estudo bíblico de hoje, tá? A paciência nos leva a depender de Deus e esperar no tempo certo, o tempo certo dele para cada situação da vida. Olha que interessante, né? A paciência tem a ver com confiança, tem a ver com fé, com esperança, já mencionamos antes, né? A paciência nos leva a acreditar em Deus. Olha, a você não confiar em si, mas em Deus. Muitas pessoas, as pessoas adoecem porque elas se cobram demais, porque elas esperam demais dela, elas têm uma visão negativa de si mesmas, elas não confiam em Deus e confiam em si. Olha, nós não conseguimos tudo, nós não somos super-heróis. Então, confie em Deus, espera em Deus, né? Então, aqui, a paciência nos leva a depender de Deus, nos leva a confiar mais em Deus e esperar o tempo certo dele para cada situação da vida, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo, e aconteça do jeito que nós queremos, mas às vezes elas não acontecem do jeito que nós queremos. Às vezes acontece de um jeito diferente, e muitas vezes até melhor do que aquilo, né? Às vezes alguma coisa dá errado, mas se aquilo não tivesse dado errado, outras coisas não teriam dado certo, né? Então, a vida é assim. Não dá para a gente, né, querer mandar em Deus, ou querer, né, colocar as coisas do jeito que a gente quer. Então, a paciência nos leva a depender de Deus, nos leva a confiar em Deus, e as coisas certas vão acontecer. As coisas vão acontecer no tempo dele, em cada situação da vida, né? A paciência é algo que o Espírito Santo dá para o cristão. Como nós dissemos antes, a paciência é um fruto da fé, é um fruto do Espírito, né? É um fruto da presença de Deus na vida, na minha vida. A paciência é um fruto da presença de Deus na minha vida. Então, se eu tenho Deus no coração, eu vou ter paciência, né? E na vida daquele que se permite viver na dependência de Deus com tranquilidade, sem revolta, né? Sem revolta, sem chutar o balde, né? Sem perder as estribeiras, sem perder o autocontrole, né? Então, a paciência é um dom do Espírito Santo, é um fruto da fé. E aí, isso vai me permitir viver na dependência de Deus. Deus vai prover,
Deus vai ajudar, Deus vai cuidar. E eu vou viver sem tranquilidade, sem revolta, né? Sem viver revoltado. Né? Algumas pessoas vivem revoltadas, né? Brava, né? Com as situações. Não adianta, né? Então tenha paciência, espera em Deus, confia em Deus, viva na dependência dele, né? E viva tranquilo, viva paciente e viva feliz. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Então vamos orar, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento e vamos orar pelas pessoas que mencionamos aqui, tá? Que mencionamos aqui. Vamos abrir aqui para a gente não esquecer, né? Então vamos falar com Deus em oração. Você pode fechar os olhos, inclinar seus ouvidos e vamos orar, né? Oremos. Grande é o Senhor nosso Deus, a ti tudo pertence. Criaste o mundo e tudo o que nele existe, a mim e a todas as criaturas, e ainda me sustentas. De ti vem a produção da terra e a colheita. Ensina-nos a viver na tua dependência. Não permitas que a pressa e a falta de sabedoria do mundo interfiram na nossa fé e na nossa relação contigo. Estás em nós, guiando toda a nossa vida. Não permitas um sofrimento que nos leve a desanimar ou a desistir. Antes, em tuas mãos, usa-nos para salvar as pessoas. Faze-nos testemunhas da tua fidelidade e do teu poder. Conduz os nossos passos com retidão e concede bênçãos sobre bênçãos nesta vida e para a salvação eterna. Senhor, quando quiseres mostrar o teu poder e o teu amor por meio de algo que nos leve a sofrer, sustenta e anima-nos para que possamos caminhar com alegria, sabendo que estamos servindo a Ti, mesmo em sofrimento. Oramos, Senhor, por todas as pessoas, especialmente por aqueles que sofrem, né? Oramos pelos enfermos. Há pouco oramos pela dona Sandra e continue e novamente lembramos dela para que a ajude, né? Oramos, Senhor, também pela saúde da Marcilene e do seu filho Alain. Abençoa a vida deles lá no Mato Grosso. Ajude a dar-lhes alegrias e bênçãos. Ajuda a dar-lhes todo o necessário para a vida. Ajuda-os a superarem os sofrimentos e as enfermidades, bem como as demais pessoas que estão passando por sofrimentos. Oramos, Senhor, também pela Genair, lá no Paraguai. Pedimos que abençoe ricamente a sua vida. Dê a eles bênçãos e mais bênçãos. Dê a ela mais bênçãos e mais bênçãos. E alegrias e também paciência. Estão agradecidos e felizes, Senhor, o seu Exídio, lá do Paraná, um irmão na fé, amigo, que completa mais um ano de vida no dia de hoje, né? Faz aniversário, bem como a Adriana, irmã da nossa congregação. Abençoe o seu Exídio, dê a ele bênçãos, muitas alegrias, dê a ele muitos anos de vida, bem como a Adriana, Senhor. Fique com ela e a abençoe sempre. Oramos, Senhor, por esses e por os demais que necessitam da nossa oração. Pedimos que estendas a mão sobre todos eles e os conduza e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Amado Pai, amados irmãos, né? Nós vamos encerrar com a bênção, né? Com a bênção do Senhor. E para finalizar, eu quero só lembrar, né? Para que nós olhemos também o exemplo de Jesus, né? O quanto ele suportou com paciência os sofrimentos. Imagina as injúrias, os açoites, né, que ele sofreu, né, os xingamentos, a humilhação que ele passou, a morte de cruz. Ele aguentou tudo com paciência e sofreu pelos nossos pecados. E ele não desistiu, ele foi até o fim para cumprir a obra da nossa salvação. Encerremos com a bênção. Você pode também dizer a bênção na sua casa, ela vai aparecer aí na sua tela. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Nós agradecemos, Senhor, agradecemos por vocês estarem conosco, por nos presentearem com sua presença, tá? Agradecemos pela companhia e agradecemos também aqueles que não são da nossa congregação e participam conosco, né? Não sei se tem algum outro, né, que comentou aqui, mas muitas pessoas foram alcançadas, né, com esse estudo bíblico de hoje, tá? Mas enfim, irmãos e irmãs, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Está conosco também o Eudor eu não tinha mencionado também, né? O Eudor Rundo também está conosco, tá? É isso aí, tá, pessoal? Fiquem com Deus, grande abraço e até o nosso próximo estudo bíblico. Se alguém perdeu o começo ali, tá? Nós vamos disponibilizar ele no YouTube. Nós vamos disponibilizá-lo no YouTube. Você pode acompanhar também, ou aqui também na nossa página, tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite de quarta-feira, um bom restante de semana e até os nossos próximos encontros, né? Nós teremos culto aqui na Trindade, no sábado às 19 horas e lá em Flores da Cunha, no domingo às 9 horas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até os nossos próximos encontros. Grande abraço.